E aí, meus futuros tipsters milionários, como é que vocês estão? Vamos para os palpites de domingo? Então, bora lá. Antes da gente começar, não esquece de deixar seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal, é muito importante tanto para nós quanto para você que vai ficar ligado por dentro de todas as estratégias e palpites aqui da Soberanos Tips. Antes da gente começar, claro, se você quiser fazer realmente suas apostas renderem na melhor casa de apostas do Brasil, você tem que apostar pela Redsbet. A Redsbet é a melhor casa de apostas hoje do Brasil, com as melhores odds, tá? Eu vou deixar o link deles aqui para você se cadastrar. É só clicar aqui na descrição e se cadastrar pelo link da Redsbet. Quando você se cadastra por esse link e se depositar R$50, você vai concorrer a R$1.000 toda semana. Então, colocando ali pelo menos R$50, você concorre a R$1.000 toda semana, tá? Mas tem que fazer por esse link. E agora vamos começar os nossos palpites sem enrolação? Então vamos. A gente começa o domingão, 8h30 da manhã, lá na Série A da Itália, com o jogo de Milan e Monza. O Milan pode se aproximar ao segundo lugar da tabela. Eles são o terceiro colocado, enquanto o Monza é o nono colocado na Série A. De 10 jogos em casa, o Milan perdeu 3, enquanto o Monza, jogando como visitante, perdeu 4 nos últimos 10 jogos. Caso o Milan jogue com um time misto, provavelmente vai acontecer, a gente vai focar no ambas marcam. E de qualquer forma, esse jogo é um cenário para overgoals. Então, mais de 1.5 gols para você encaixar numa dupla ou tripla, e um ambas marcam dependendo da escalação. Se o Milan começar superior no jogo, você pode colocar em live uma vitória para o Milan. Se o jogo começar intenso, mais de um gol asiático. E agora vamos puxar já aquela crazy odd, placar correto 2-1 para o Milan. Agora às 9h30, pela Bundesliga 2, St. Pauli e o Ehren. O St. Pauli tem que vencer esse jogo, porque o Kiel tá na cola, tá ali grudadinho com o mesmo número de pontos, e o St. Pauli só é líder pelo saldo de gols, então é obrigação vencer o jogo. Uma boa oportunidade jogando contra o inconsistente Ehren, que ele tá fazendo horríveis, jogos ridículos fora de casa. O St. Pauli é o líder, enquanto o Ehren é o 11º colocado. O St. Pauli não perde em casa há mais de 10 jogos, enquanto o Ehren, dos últimos 10 jogos fora, só ganhou 3. Tendência é de um jogo com amplo favoritismo e ampla pressão do St. Pauli, né? Então um overgoals é interessante nesse jogo e um pouco menos provável um ambas marcam, mas se caso o St. Pauli começar perdendo, aí sim é uma ótima possibilidade. Então você pode fazer uma dupla com vitória do St. Pauli e mais de 0.5 gols no primeiro tempo. E se você quiser fazer uma aposta um pouquinho mais arriscada, mais de 3 gols asiáticos. Em live você pode colocar um ambas marcam caso o St. Pauli comece perdendo, ou um ambas não marcam caso não saia nenhum gol até 15 minutos. E para Crazy Odd a gente vai colocar a vitória do St. Pauli no primeiro tempo, já puxa lá para sua múltipla. E agora vamos com Arsenal e Brighton pela Premier League. Esse jogo vai acontecer às 11 da manhã. O Arsenal tá brigando com o Liverpool pela liderança da Premier League e o Brighton é um time que oscila bastante dentro da competição. O Arsenal é o segundo colocado na tabela e o Brighton o 8º colocado. O mandante não perde em casa mais de 10 jogos, enquanto o visitante só ganhou 4 dos últimos 10. Jogando fora de casa. A tendência é que o Arsenal vai para cima para garantir logo a vitória no primeiro tempo mesmo. Então, a tendência de pressão a favor do Arsenal é muito grande nesse jogo. Então, se você quiser encaixar aí uma vitória para o Arsenal como uma dupla ou tripla aí, uma apostinha de múltipla, ou vitória do Arsenal no primeiro tempo para você fazer só essa aposta. E se você quiser alguma apostinha um pouco mais arriscada, pode colocar um mais de 2.5 gols no jogo. Pode apostar na vitória do Arsenal em live para pegar uma cotação melhor. E se o Arsenal começar perdendo, você pode colocar um asiático -1 aí. Na Crazy Odd, puxa o Bukayo Saka para marcar gol. E agora na Bélgica, Royal Union e Mechelen. O que acontece meio-dia. Eu falo Mechelen, não sei como que fala o nome desse time aí não, mano. O Union continua sendo líder e vai protegendo muito bem sua liderança. Vai enfrentar o Mechelen, que é um time xixelento. O Union é o líder, enquanto o Mechelen é o 10º colocado, né? Dos últimos 10 jogos em casa, o Union só perdeu 2, enquanto o Mechelen dos últimos 10 jogos fora só ganhou 2. É muito provável que o Union vai começar dominando o jogo e garantindo a vitória logo no primeiro tempo. Pela média de gols dos dois times, pode ser uma partida bem over. Então, vitória do Union é uma boa aposta, mais de 1.5 gols também, e mais de 0.5 gols no primeiro tempo também é bacana. Você ainda pode colocar uma vitória do Union no primeiro tempo também. Você pode colocar a vitória do Union em live, né, conforme estiver acontecendo o jogo para pegar uma cotação melhor, ou se o Union começar perdendo, o -1 asiático também é interessante. E para colocar na Crazy Odd, mais de 2.75 gols asiáticos, puxa pro seu bilhete. Agora a gente vai de Rangers e Aberdeen na Escócia. Esse jogo vai acontecer meio-dia. Essa é a final da Copa da Escócia e apesar de ser uma final, quem tem muito favoritismo é o Rangers pela disparidade entre as equipes. O Rangers é muito mais time. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque o Aberdeen pode acabar surpreendendo nesse jogo sim. Ambos fizeram boas campanhas, só que o Rangers teve mais facilidade para bater os seus adversários. Pode ser um jogo de poucos gols caso o Aberdeen dificulte as coisas, e eu acho que vai. Mas acredito que pelo menos 2 gols nesse jogo vai acontecer. Então, mais de 1.5 gols para você encaixar numa dupla, ou menos de 3.5 gols para você encaixar numa dupla. Para apostar em live, você pode pegar
uma vitória do Rangers quando estiver pagando pelo menos 1.65 em live. E se o Rangers começar perdendo, pode colocar um -1 asiático também. E a Crazy Odd você vai puxar ali o ambas marcam pro seu bilhete. Agora na Bundesliga com Leverkusen e Frankfurt. O Leverkusen continua sendo o líder, mas tem que se distanciar mais se quiser realmente ganhar o título da Bundesliga. O Frankfurt é um time mediano, né? Vem fazendo boas partidas e partidas ruins também, vem sempre oscilando ali, apesar de ter metido 5 no Bayern no último jogo. O Bayer Leverkusen é o líder contra o 7º colocado Frankfurt. O Bayern já não perde em casa há mais de 10 jogos, enquanto o visitante, o Frankfurt, só ganhou 4 jogos dos últimos 10 fora de casa. Ainda que seja um jogo um pouquinho truncado, que eu acho que vai ser, acredito muito na vitória do Bayern, se começar pressionando bem, até mesmo a vitória do Bayern no primeiro tempo. Pela média de gols das duas equipes, pode ser uma partida bem over. Então, as apostas: vitória do Bayer Leverkusen para você encaixar numa dupla e mais de 3 gols asiáticos. Esse é um pouquinho mais arriscado. Em live você pode pegar uma vitória do Leverkusen quando chegar a 1.65 mais ou menos a odd. Se o Bayer Leverkusen começar perdendo, você pode pegar um -1 asiático e um mais de 2.5 gols também quando chegar a 1.65 a odd. E para você puxar para Crazy Odd, o ambas marcam. Agora um jogaço na Premier League, Liverpool e Manchester United. Esse jogo vai acontecer 1h30. Apesar de ser um clássico, o United está num péssimo momento, diferente do Liverpool, que vem fazendo ótimos jogos como mandante. O Liverpool é o líder e segundo melhor mandante, enquanto o United é o 6º colocado. O Liverpool está vencendo em casa mais de 10 jogos seguidos, enquanto o United está oscilando muito, tanto fora de casa quanto em casa. Se o United não surpreender, pode ser um jogo muito favorito para o Liverpool, muito a favor do Liverpool, e assim podem ser muitos gols. Então a gente vai de vitória do Liverpool para colocar numa dupla, mais de 2.5 gols para colocar numa dupla ou tripla e mais de 0.5 gols para colocar numa dupla também. Em live a gente pode colocar vitória no primeiro tempo, caso o Liverpool comece pressionando bastante o United. Ambas marcam? Não, essa vai para Crazy Odd no nosso bilhetinho. Agora na Bundesliga vamos para Bayern de Munique e Stuttgart. Esse jogo acontece às 3h30. Apesar de ambos estarem brigando pela liderança e apresentando um bom futebol, o favoritismo fica pro Bayern, que está jogando em casa. Vai ser um jogo bem tenso, então é interessante fazer uma boa leitura de jogo. O Bayern é o segundo e o Stuttgart o terceiro colocado da Bundesliga. De 10 jogos em casa, o Bayern perdeu apenas 1, enquanto o Stuttgart, jogando fora de casa, dos últimos 10, só perdeu 3. Um jogo under por ser duas equipes que tomam poucos gols, mas que pode se tornar over caso alguém abra o placar. Então, para colocar numa dupla, eu iria de menos de 4.5 gols, ou se alguém abrir o placar, mais de 2.5 gols para colocar numa dupla também. Em live, você pode pegar uma vitória do Bayern quando chegar a 1.65 a odd, e ambas marcam também quando chegar a 1.65. E para nossa Crazy Odd, vitória do Bayern no primeiro tempo ou mais de 1.25 gols no primeiro tempo asiáticos. Puxa lá para sua múltipla. Agora a gente vai para Real Madrid e Villarreal às 4 da tarde pela La Liga. Perdão, às 5 horas esse jogo. O Real Madrid continua pela briga da liderança ali com o Girona e vai enfrentar o Villarreal, que é um time que oscila muito, principalmente fora de casa. Se o Real Madrid quiser se aproximar mais, ele não pode perder essa chance. O Real Madrid é o segundo colocado, enquanto o Villarreal é o 13º. O Real Madrid não perde em casa há mais de 10 jogos, enquanto o Villarreal só venceu 4 jogos dos últimos 10 jogando fora. O Real Madrid vai começar superior logo no primeiro tempo, tá? Principalmente pela média de gols dos dois times, vai ser um jogo bem over. Então as operações pré-live. Vitória do Real Madrid para você encaixar numa dupla, mais de 0.5 gols no primeiro tempo, numa dupla ou numa tripla, ou até mesmo vitória do Real Madrid no primeiro tempo. Para você apostar em live, menos 1 o handicap asiático pro Real Madrid, caso comece perdendo, ou ambas marcam se você vê que os dois times têm interesse no jogo. E na nossa Crazy Odd, você pode puxar o Bellingham para marcar um gol. E agora a gente vai pro Equador com LDU e Del Valle. Esse jogo acontece às 6h30 da tarde. No jogo de ida, a LDU se segurou bem e conseguiu trazer um empate e decidir em casa. Acho muito arriscado dizer isso, mas eu acredito que a LDU vem como favorita e o Independiente Del Valle está um pouquinho baqueado por não conseguir decidir na sua casa esse jogo. Pela sequência de ambos, a LDU vem apresentando um futebol mais interessante e é a atual campeã da Copa Sul-Americana. Pode ser um jogo truncado do início ao fim e até mesmo ser decidido fora do tempo regulamentar. Caso a LDU comece melhor, a gente pode entrar com um empate anula ou até mesmo uma dupla chance quando a odd se valorizar um pouco. Então, pré-live, eu acho que o menos de 3.5 gols para encaixar numa dupla é bacana. Uma dupla chance a favor da LDU para encaixar numa tripla também é legal. Em live, empate anula ou dupla chance para a LDU, caso eles comecem pressionando. E se o primeiro tempo encerrar em 0x0, mais de um gol asiático, eu acho que é interessante também. Na Crazy Odd, a gente vai colocar o ambas marcam, puxa ali seu bilhetinho, tá? Então, essas são as apostas, os palpites aí pro domingão. Lembrando que se você quiser ter apostas todos os dias na palma da sua mão, eu vou deixar aqui no segundo link da descrição o nosso grupo grátis. É um grupo totalmente grátis que a gente tem no Telegram, onde a gente manda todas as nossas apostas mesmo. O nosso dinheiro é colocado em cheque e a gente manda para vocês. Se a gente ganhar, vocês ganham. Se a gente perder, vocês também perdem. É assim que acontece, tá? Então, clica aqui e já entra, porque é de graça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!